IP11. Esse é o papo desse vídeo. Será que realmente vale a pena investir nesse fundo imobiliário? É isso que estaremos analisando. Então, vem comigo. E antes aí de qualquer coisa, eu vou estar te pedindo aí, se você ainda não é inscrito no canal, que você venha estar se inscrevendo, tocando aí no sininho das notificações para que o YouTube venha estar aí te enviando os novos vídeos aqui do Galera Invest. E também eu venho te pedir para que você segure aí o seu gostei nesse vídeo e só dê ele aí no final se realmente esse vídeo agregar valor aí para você de alguma maneira. Então, quando falamos aí do KNIP11, falamos de um fundo de papel. E para quem não sabe o que é um fundo de papel, são aí os fundos imobiliários no qual investem em títulos lastreados no setor imobiliário, que tem lastro aí nesse setor. São aí as LCIs, os CRIs, por exemplo, que são os certificados de recebíveis imobiliários, e uma série aí de investimentos lastreados nesse setor. O fundo aí é gerido pela Quineia Investimentos, que por sinal é uma gestora que eu gosto muito, eu acho os caras super competentes, e é um fundo aí que tem quase 6 anos no mercado, já é um fundo aí que tem uma bagagem. Ele teve início no dia 16/9/2016, então é um fundo já com uma certa bagagem aí na nossa Bolsa de Valores. E no momento que eu gravo esse vídeo, o fundo está sendo negociado aí a um P sobre VP de 1,4%. Ah, Ivk, mas o que é isso? O P sobre VP, ele quer dizer o quê? Ele nos mostra que a cada R$1 de patrimônio que o fundo tem, se você comprasse hoje uma cota, você estaria pagando 1,4 por cada R$1 de patrimônio do fundo. Para isso serve o preço sobre valor patrimonial. Eu vou estar até fazendo um gancho aqui agora para estar mostrando algo interessante para vocês, que é o seguinte, que quando um fundo imobiliário, uma ação ou qualquer uma outra coisa esteja sendo negociada a um preço sobre valor patrimonial acima daquilo que ela realmente vale, isso quer dizer o quê? Que o mercado ele tem uma tamanha expectativa naquele fundo imobiliário ou naquela ação. E isso está sendo refletido no preço, porque aí o povo está tendo uma enorme expectativa nesse fundo ou nessa ação. Então, por isso, muitas das vezes você vai ver uma ação ou um fundo imobiliário tendo um preço sobre valor patrimonial acima do que realmente ele vale. Então, muitas das vezes, se você está afim aí de comprar uma ação, um fundo imobiliário que seja, muitas das vezes você pode se deparar com um preço sobre valor patrimonial ou um outro múltiplo aí de valuation um pouquinho esticado, porque simplesmente você não foi o único que reparou que esse seria um bom investimento. Então, certas vezes você acaba vendo um grande ágio aí em cima de um determinado ativo, porque a galera está tendo uma enorme expectativa nesse investimento. E hoje, o fundo tem entregue aí um dividend yield de 16,4%, que é aí um dividend yield bem esticado. É algo aí que faz com que o olho da maioria dos investidores encham de alegria. Mas quando nós avaliamos esse indicador, nós precisamos saber o quão sustentável é ele. Que, por exemplo, como você pode estar vendo agora, o fundo tem 96,7% dos seus investimentos indexados ao IPCA. Ele tem aí 2,5% indexado à Selic e 0,8% indexados ao IGPM. E como você pode ver, a maioria dos investimentos desse fundo tem como lastro o IPCA. Então, quando nós temos um aumento do IPCA, o fundo ele ganha aí, tem uma maior rentabilidade e por isso ele pode distribuir mais aos seus cotistas. E nesse momento, nós passamos por um IPCA de 12,13%. Então, é aí um indicador, um índice, aliás, bem esticado. Então, por isso o fundo tem entregue um dividend yield tão elevado. Então, isso nos mostra o seguinte, que esse fundo imobiliário, ele sim está distribuindo aí todo esse dividendo, mas quando nós tivermos aí um declínio do IPCA, esse fundo também será prejudicado aí por conta que ele receberá menos dinheiro para estar aí distribuindo aos seus cotistas. Então é bem importante você estar entendendo isso daí, que ele está tendo um enorme dividend yield hoje por conta de um aumento do IPCA. E vamos estar agora avaliando algo que é super importante de se avaliar em um fundo, que é o seguinte, aonde está alocado o dinheiro desse fundo. E vamos estar aí avaliando a partir de agora.
O fundo tem 97% do seu patrimônio investido aí em CRIs, tem 0,5% em fundos imobiliários, em FIIs, e tem 2,5% em caixa. O fundo tem aí uma lista de 96 CRIs em carteira, uma carteira aí bem diversificada, o que faz com que o fundo seja um pouco aí menos arriscado, seja aí um pouco mais seguro, pelo simples fato dele ter aí o seu dinheiro diversificado em vários CRIs diferentes. O fundo tem também aí os seus CRIs diversificados em setores diferentes do ramo imobiliário, que está aí da seguinte maneira: 34,5% em escritórios, 28,9% em shoppings e 22,3% em logístico, 11,7% em residencial e 2,6% em outros. O fundo, como você pode estar vendo aí, ele conta com um LTV que varia entre 77% e 32%. Muitas das vezes é até aí um LTV um pouquinho meio que esticado. E para quem não sabe o que é um LTV, o LTV é aí o indicador que nos mostra quantos por cento da avaliação aí de um determinado imóvel que vai ser concedida em financiamento. Ou seja, quanto menor, melhor. E esse fundo aí, ele conta muitas das vezes com um LTV até um pouquinho meio que esticado. E tem algo aí também que é super importante, que eu quero estar aí mostrando para vocês. Como vocês podem ver aí, o fundo ele tem perdido valor patrimonial por cota. Então o fundo tem perdido aí um pouco do seu valor patrimonial com o decorrer do tempo. E algo que o investidor muitas das vezes ele não entende é o seguinte, que esses fundos imobiliários aí, no qual são de papéis, eles têm aí os seus investimentos indexados a alguns índices. E esses índices, eles variam, eles oscilam. E o que acontece? Esse fundo imobiliário em específico, ele tem aí, como eu já disse, a maioria dos seus investimentos indexados ao IPCA, ou seja, ele tem uma carteira aí pré-fixada. E quando nós avaliamos um fundo imobiliário, nós precisamos entender tudo o que faz com que o preço dele oscile. Então é o seguinte, que esses fundos imobiliários no qual tem os seus investimentos indexados ao IPCA, eles sofrem de marcação a mercado. E como você pode estar vendo aí agora, quando colocamos o gráfico do valor patrimonial por cota do fundo e também colocamos ao lado o aumento do IPCA, nós vemos o seguinte, que com o aumento do IPCA, o valor patrimonial por cota do fundo tem cada vez mais caído, mas isso é simplesmente por conta do efeito da marcação a mercado. Até mesmo quando colocamos aqui nos mesmos períodos, tanto o valor patrimonial por cota quanto o IPCA, nós vemos que os dois se comportam de maneiras diferentes, enquanto um se eleva, o outro cai. Então é super importante você estar entendendo isso, que os fundos imobiliários no qual tem sua carteira da maneira que tem o KNIP11, eles sofrem de marcação a mercado. Então quando você vai investir nesse fundo, você tem que estar ciente que pode acontecer de algum momento você ver o valor patrimonial por cota do fundo se derretendo, mas isso é simplesmente por um fenômeno que é inevitável. Mas e aí, que no fim das contas, vale ou não a pena estar investindo nesse fundo? Só para deixar claro, esse vídeo ele não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo. Isso é simplesmente a minha opinião e esse vídeo é para estar te mostrando aí a maneira que eu avalio os fundos imobiliários que eu coloco na minha carteira. Então, na minha opinião, esse fundo ele tem aí algo bom, que é o seguinte, que ele protege o investidor da inflação. Mas algo que eu não gosto nesse fundo imobiliário é o seguinte, que hoje ele é um fundo no qual ele é destinado a investidores qualificados.
que são aqueles que possuem qualificação técnica ou têm aí mais de R$ 1 milhão investidos. Então, se eu não sou aí um investidor qualificado, para mim esse fundo não faz sentido, porque eu tenho que investir o meu dinheiro naquilo que faz sentido para mim, naquilo que realmente se enquadra ao meu perfil. Se eu não sou aí um investidor qualificado, por que eu iria atrás de um fundo imobiliário que é destinado a esse tipo de investidor, sendo que eu tenho uma enorme gama aí de fundos imobiliários que podem me entregar o que o KNIP11 entrega ou até melhor do que ele entrega. Então, para mim, não faz sentido se eu não sou um investidor qualificado. Agora, se eu sou um investidor qualificado, eu até poderia pensar sim em estar investindo nesse fundo imobiliário. Mas se eu não sou, para mim não faz sentido. E agora que já no fim desse vídeo, eu vou estar te pedindo para que você deixe aí o seu like se realmente esse vídeo te ajudou. E é isso daí e tchau!